Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos ao especial Melhores Momentos de 2020 do Semana da Pan. Eu sou Marcelo Matos e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação ao longo deste ano. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Em um discurso gravado, o mandatário afirmou que houve politização da pandemia e rebateu críticas à política ambiental. O assunto foi abordado em Os Pingos nos Is. Pois é, foi previsível, um discurso ali gravado e editado, montado pela cúpula do governo. Então, houve ali uma avaliação do momento político internacional e do momento da situação agora do Brasil. O presidente, ele fez uma defesa da imagem do seu governo e da imagem do Brasil no exterior. Não evitou nenhuma das duas grandes polêmicas do momento. As queimadas na região ali do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e também da região da Amazônia, não evitou esses dois assuntos. E muito mais do que as queimadas, ele fez ali duas observações de preocupação e que os ambientalistas se esqueceram. Primeiro, o corte e exploração de madeira, E segundo, o roubo, a biopirataria, o roubo de organismos próprios ali da Amazônia e que no exterior valem milhões porque se faz pesquisas e tudo de forma ilegal, Isso é proibido, é a biopirataria. E também falou sobre o lixo nos oceanos. Por que ninguém mais fala em lixo nos oceanos? E existe. E alguns lugares, em decorrência de correntes marítimas, estão lotados de lixo e de produtos descartados e tal, e ninguém fala mais nisso. O caso é o seguinte, o presidente colocou os pingos nos is para uma plateia internacional, aproveitou bem a oportunidade, não só os chefes de Estado e de governo que estavam prestando atenção, mas também para os grandes multiplicadores de informação, que são os veículos de comunicação do mundo inteiro. Foi a segunda vez que ele participou da abertura tradicional, a abertura feita pelo Brasil, e desta vez ele esqueceu um pouco aquele lado ali de socialismo e tal, mas sobrou aquela farpa para a Venezuela, falando do óleo derramado aqui nas costas brasileiras e que tem ali o DNA do óleo produzido na Venezuela. As pesquisas demonstram exatamente isso. E sobre outro assunto polêmico, sobre a Covid-19, o presidente mostrou ali o extrato, ou seja, o que aconteceu aqui no Brasil. Não adianta mentir. Nenhum governo de nenhum país prometeu para os seus habitantes de que ele estaria livre eternamente da Covid. Essa história ali de quarentena, blackout, isso não é vacina, isso não evita. E o presidente entregou o produto final, qual que é? Se você ficar doente, nós te daremos um hospital. E houve. Não aconteceu aqui morte à míngua ou falta de hospitais. Pelo contrário, alguns hospitais de campanha foram até desmontados já por falta exatamente de cliente. Então, houve sim uma gestão importante e boa nessa pandemia do novo coronavírus. E, no mais, ele falou o que aconteceu. Ele não teve um comando total das reações, porque o Supremo Tribunal Federal entregou aos estados e municípios. Todo mundo sabe muito bem disso por aqui. E aí, ele pôde falar de um assunto que os outros não se cuidaram, que é exatamente sobre a reação econômica. O Brasil reagiu a tempo, lançou um plano bom, um colchão ali para segurar minimamente a economia do país e só por isso a gente ainda não está com o número de desempregados bem acima do que já estamos aí em decorrência da pandemia. Então foi um discurso previsível, ali estudado, editado, e eu gostei e achei que é isso mesmo, era a fala, era mostrar o que é o Brasil no momento. E você, Fiuza, o que achou? É isso aí, assino embaixo aí da análise do Zé, só completando que acho que o presidente fez uma afirmação muito forte de dois valores que são liberdade e democracia. E eu acho que contém aí uma
uma entrelinha, né, nessa mensagem, porque, de fato, no momento de pandemia, no momento em que o mundo devia buscar união de esforços, né, quem é o inimigo? O inimigo é um vírus, né? O inimigo é, noves fora a origem do vírus e as negligências na disseminação, o inimigo é um vírus, né? Mas a gente percebe que no caso do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro, tentou-se criar, né, quer dizer, uma fantasia de um mandatário que seria uma espécie de um aliado do vírus e um aliado das agressões ao meio ambiente, né? Então, por isso que é um discurso, de alguma maneira, defensivo, mas afirmativo, né? E ele afirma muito claramente esses dois valores, liberdade e democracia. E é muito interessante porque nessas fantasias criadas a respeito do que se passa no Brasil, que é um país que é colocado, né, por alguns oportunistas, alguns estadistas e outros oportunistas políticos, ativistas, militantes em geral, tentam trazer a conotação de uma linha autoritária no sistema político brasileiro, né, no comando do sistema político brasileiro. E o presidente Bolsonaro, com seus erros, seus acertos, né, e bastante, evidentemente, como todos os chefes de Estado, numa situação muito confusa trazida pela pandemia, uma coisa que ele pode afirmar e pode ostentar é o exercício da democracia, o que é muito doloroso, né, para alguns desses interlocutores ouvirem, né, porque o meio de vida de vários desses, hoje em dia, é essa lenda de que o Brasil e os Estados Unidos também, né, estão sob uma sombra nazifascista, né? E o presidente vai lá abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas e afirma o seu compromisso com a liberdade e a democracia. Evidentemente, sobrevém o chilique geral daqueles que estão ameaçados na sua cantilena. Mas eles são desafiados pelo próprio discurso do presidente a demonstrar onde estão nas ações de Estado no Brasil a linha autoritária e nazifascista, ou pelo menos pouco democrática, eles não encontram, não existe, né? Então, dentro desse pacote que tentam vender para garrotear o país de uma maneira irresponsável, inclusive no aspecto comercial, aparecem essas duas narrativas, né? Um presidente que seria, digamos, conivente com a questão, ou negligente com a questão da pandemia, e conivente com a agressão ambiental vinda aí das queimadas, né? Ele demonstra ali, com muita serenidade, que isso não é demonstrável, e deixa por hora, né, esses críticos, que não são críticos, né, porque a crítica é boa, o governo é passível de crítica e tem vários pontos, né, que podem e devem ser criticados. E a gente aqui, Vitor, acaba ficando só, né, praticamente expondo a hipocrisia, né, porque se a gente estivesse num ambiente de debate honesto, seria o momento, né, o Brasil inaugura a Assembleia Geral das Nações Unidas, seria o momento, sim, de discutir que cooperação está dando certo, que cooperação está dando errado, né? Como é que esse Estado Nacional está indo, ele vai para a OCDE, mas está fazendo o dever de casa. Mas a gente acaba ficando retido aqui para desmascarar o cerco dos hipócritas, que são, a gente vai falar aí no programa, na sequência, né? São pessoas que vivem do alarmismo político hoje em dia, vendem esse produto pirata, né? Do inimigo, do apocalipse, etc. e tal, e trazem, né? Estão hoje histéricos por todos os lugares, dizendo que aquilo foi um absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque eles estavam lá nas suas trincheirinhas, escondidinhos atrás dos seus teclados,
esperando o Bolsonaro, porque eles hoje vivem em função do Bolsonaro. O Bolsonaro é o fetiche deles. O Bolsonaro é a razão de viver desses que se autodenominam progressistas, né? E que são só uns parasitas da lenda. Diga, Ana. Bom, Vitor, é cada dia mais óbvio, né, que a pandemia, assim como os incêndios na Amazônia, desde o ano passado, agora no Pantanal, tudo isso aí agora está sendo usado como arma política. Aqui nos Estados Unidos, o candidato democrata, para você ter uma ideia, Vitor, disse essa semana que todas as quase 200 mil mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos, todas as mortes são culpa do Donald Trump. Então a gente vê que não existe mais o mínimo de honestidade intelectual num debate, como o Fiuza muito bem colocou, que devia estar sendo colocado aí na cooperação, o que deu certo num país, o que não deu no outro, e a gente não vê isso acontecer. Eu, particularmente, gostei do discurso do Bolsonaro, porque eu acho que a verdade precisa ser colocada lá principalmente em relação à Amazônia, que eu acho que aqui fora do Brasil é a narrativa mais forte, né, a mentira mais forte em relação ao governo atual, aos reais números, né? Como nós tivemos o ministro Salles aí colocando as verdades aí sobre a Amazônia para a gente, né? Aqui fora, essas verdades elas não chegam, né, na sua totalidade, e algumas notícias, quando chegam distorcidas, ainda mais nessa sociedade pós-moderna, né, progressista, como muito bem colocou o Fiuza, são parasitas, né, das narrativas e do fetiche que hoje é Bolsonaro e Donald Trump. Eu gostei muito, Vitor, porque eu acho que, mais uma vez, a gente tem que lembrar o ouvinte a falácia que é sempre colocada aí fora, que os pulmões do mundo estão pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo. E a gente precisa lembrar que os pulmões do mundo não são a Amazônia, os pulmões do mundo são os oceanos. E aí a gente vai entrar também, né, no próximo discurso ali do Donald Trump depois, onde não se fala, a ONU não fala, né, dos dejetos ali que a China, por exemplo, despeja, o campeão de lançamento de dejetos, inclusive alguns tóxicos nos oceanos. Eu gostei bastante do discurso do Bolsonaro, e tem dentro dessa agenda globalista que a gente vê, né, no mundo hoje, né, uma agenda marxista também. Eu gostei muito de um ponto onde ele falou não apenas da liberdade e da democracia, mas um ponto fundamental que vai muito contra essa agenda globalista, que é a proteção aos cristãos, a proteção ao núcleo familiar, né? Porque a gente sabe que essa agenda globalista /marxista, ela precisa exatamente abominar a religião e quebrar o núcleo familiar. Então, eu gostei muito que ele tocou nesses dois pontos no discurso dele. Aproveitando o gancho sobre a política de preservação ambiental no país, um assunto que rendeu muito debate ao longo do ano, o quadro Quem Tem Razão convidou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o biólogo e ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, para falarem sobre o tema. E o debate esquentou. Vamos conferir? Bom, nós estamos falando dessa revisão aí da legislação ambiental, e eu começo com o ministro Ricardo Salles falando da posição dele. Ministro, é quase impossível a gente não lembrar daquela história de passar uma boiada, que na verdade aquilo significava todas as mudanças que o Ministério vem propondo em termos de legislação ambiental, muitas delas causando aí muita discussão, polêmica e críticas, inclusive no exterior. Então eu queria saber por que essa defesa de tantas mudanças na legislação ambiental? Todas as legislações em todos os setores precisam estar permanentemente em evolução, né? Mudam as regras, mudam os parâmetros, muda a técnica, e também na área ambiental, não é exceção. Então, no caso dessas alterações recentes do CONAMA, por exemplo, gera uma discussão antiga, desde 2014 e 2015, que grupos de trabalho montados no âmbito do Ministério já haviam decidido
por recomendar a revogação dessas resoluções. Então, já havia um consenso dentro dos grupos de trabalho, aliás, grupos de trabalho esse que contaram com membros do Ministério Público, membros técnicos do Ministério do Meio Ambiente, setores diversos, academia, enfim, havia um consenso nesses grupos de trabalho de que tanto uma resolução 302 quanto 303 precisavam ser revogadas à luz do que dispôs, em caráter superveniente, o Código Florestal. Esse é apenas um exemplo de uma legislação que vinha sendo postergada a sua análise em sede colegiada do CONAMA, né? E nós simplesmente demos andamento àquilo que já deveria ter sido feito no passado. E exemplos como esse há muitos outros. Então é preciso ter esse equilíbrio e bom senso para não se deixar ser patrulhado, né? Não se deixar ser o tempo todo esse politicamente correto aí, que as pessoas querem impor a pauta, que deve ser uma pauta técnica, uma pauta de legalidade, não é? Uma pauta de respeito à hierarquia das normas e sempre embasada na parte com dados, enfim, com elementos que possam sustentar as decisões tomadas, como foi o caso dessa decisão colegiada do CONAMA, que foi amplamente debatida, ou vem sendo amplamente debatida na imprensa. João Paulo Capobianco. Bom, o Salles realmente tem o dom de fazer uma fala muito bem construída e, com isso, omitir a realidade dos fatos. Primeiro, que não houve um debate amplo, ao contrário, isso foi discutido num grupo específico, não passou por Câmara Técnica, não houve um debate correto no CONAMA, foi uma reunião extraordinária, convocada com um prazo curtíssimo, já num CONAMA modificado por ele, né, com uma capacidade de atuação muito rebaixada, com um número de membros muito menor do que havia no passado, e isso desrespeita qualquer pressuposto de que a legislação, sim, ela deve ser aprimorada, mas não para ser menos restritiva, não para ser feito no sentido de ajudar a passar a boiada, como ele já disse isso inúmeras vezes, está registrado para a história. Por exemplo, o ministro, que é advogado, desrespeitou uma decisão tomada por unanimidade do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que declarou e decidiu que não havia nenhuma incompatibilidade em relação à resolução CONAMA 303 e à legislação do novo Código Florestal 2012. Então, na realidade, ele utiliza um conjunto de argumentos muito bem construídos, ele realmente fala muito bem, reconhecidamente uma pessoa muito inteligente, né, para desconstruir um processo de construção que foi feito ao longo de anos, né, onde o Brasil conseguiu finalmente implementar uma legislação que permitiu uma ação proativa de conservação dos nossos ecossistemas naturais. Então, o que ele está fazendo na realidade é usando subterfúgio e sistemas acelerados de aprovação para, como ele já disse, passar a boiada. Capobianco, deixa eu só fazer um comentário aqui, uma questão importante. Você citou que a reunião foi extraordinária. Não foi. É a reunião ordinária. Primeiro erro aí da sua colocação. Segundo, diz que esse foi um debate feito num pequeno grupo. Também não é verdade. Os grupos de trabalho que discutiram as CONAMAs 302 e 3 eram grupos enormes, com centenas de pessoas, que estão sendo discutidas desde 2014 e 2015. Nós temos atas, tem seminários em que isso foi amplamente discutido, com presença de juízes e magistrados e membros da academia. São 4, 5 anos de discussão. O problema é o seguinte, quando se faz uma atualização de algo com o qual vocês não concordam, você diz que o processo foi ilegítimo. Se a alteração tivesse sido feita na linha do que vocês querem, o projeto ou a alteração é sempre bem-vinda e dentro do formato adequado. Não pode ser assim. As coisas não podem ter uma visão unidimensional. Só na linha do que vocês defendem pode ser alterado e qualquer outra visão do mundo distinta da que vocês defendem, ela é ilegítima, indesejada, ilegal, imoral ou qualquer outra coisa. E, por fim, você fez um comentário aqui sobre desrespeitar o Tribunal Regional Federal. Eu não desrespeitei nada. A decisão do Tribunal Regional Federal não diz respeito a nada do que foi debatido no CONAMA, é um processo judicial próprio. Aliás, ao contrário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região restabeleceu a decisão judicial, a decisão do CONAMA, em decisão judicial,
para dizer que não há nenhuma ilegalidade, nenhum erro formal e nenhum erro procedimental daquilo que foi feito. O problema é o inconformismo daquilo que vocês defendem. O grupo que você faz parte esteve aqui no Ministério do Meio Ambiente por muitos anos, e vocês criaram um arcabouço legal, muitas vezes irracional. Irracional é exatamente essa forma de abordar, utilizando informações falsas, baseadas em fake news, que aliás tem sido a sua prática. Qual é a informação falsa? A disseminação de fake news. Olha só, esta decisão a que ele se refere, vocês que estão nos ouvindo, que foram centenas, juízes, magistrados, isso é a mais absoluta inverdade. Para vocês terem uma ideia, olha só. Isso está publicado no site grupo de trabalho, Conama, deixa eu concluir, por favor. Deixa eu concluir. Esse grupo de trabalho que ele cita, ele era composto por 2 mais 2 mais 3. Portanto, nós tínhamos ali 7 pessoas. E na votação final, pasmem vocês, na votação final, 2 membros desse grupo enorme que ele cita votaram pela manutenção da resolução da forma integral como ela existia. 2 outros votaram pela manutenção com adaptações à nova legislação do Código Florestal 2012. E 3 votaram pela revogação. Eles utilizaram o critério seguinte: 3 é mais do que 2. Só que, se você utilizar os 2 que votaram pela manutenção integral, mais os 2 que propuseram manutenção com modificações, eram 4 a favor da manutenção da resolução. Não eram centenas e dezenas de pessoas, eram 7 pessoas que fizeram uma proposta. Agora, cabe a quem está ocupando o cargo de ministro do Meio Ambiente de ter a seriedade necessária para analisar uma proposta, por mais que ela tenha sido debatida, né? Isso não justifica uma decisão dessa tomada de forma absolutamente extemporânea, em caráter emergencial. A pauta foi informada na sexta-feira anterior à reunião. Não é verdade, a pauta é avisada por lei com 10 dias úteis de antecedência. Literalmente, ninguém sabia dessa informação antes da reunião do CONAMA. Realmente foi lamentável a atitude e tem tudo a ver com aquela história que ele disse. É parecer e boiada. É parecer e boiada. Ele conseguiu um parecer e fez a boiada. Essa que é a única explicação para esse ato absolutamente irresponsável, que não é o único. São inúmeros outros atos irresponsáveis que ele vem adotando, que vem prejudicando o Brasil. É a pessoa mais antipatriótica que já ocupou um cargo público na história do Brasil. Desculpa, Capobianco, vocês são um bando de xiitas. Vocês quem? Xiitas irresponsáveis. Quem? Para de generalizar. Fizeram uma série de ações no Brasil ao longo dos anos para proteger algo que vocês dizem que defendem e deixaram as pessoas para trás. A Amazônia da dona Marina Silva, que é a sua ídola. A Amazônia não vota na Marina Silva nem para síndica de prédio. Então, vocês deviam rever essa bobagem. Vocês quem, rapaz? O estado da Marina... Se aparece. Vocês quem, ô garotão? É um estado que não tem saneamento, não tem tratamento de resíduos. O que você está falando? Tem uma série de problemas. Se aparece, me respeita, eu tenho história. Vocês desequilibraram completamente a proteção do meio ambiente. Ministro, por favor. Não cuidaram da agenda urbana. É uma vergonha. Ministro, eu queria acrescentar um ponto, por favor. Em relação aos dois... É inacreditável, Denise. Exatamente. É inacreditável que esse rapaz venha aqui me chamar de vocês. Eu não te chamei de vocês, porque se eu fosse chamar de vocês e falar todo o governo que está em volta de você, eu ficaria horas aqui dizendo. Eu estou falando para você, Ricardo Salles. Agora eu queria... Eu estou falando para você também. Você é dos consultores que ganham dinheiro com a pauta ambiental, passam a vida pendurados nessa questão, se fazendo de bom moço. O cargo de ministro do Meio Ambiente. Mas, infelizmente, esse indivíduo desrespeita o cargo. Vocês foram a desgraça desse assunto ambiental. Falta de bom senso, xiita. Viajaram o mundo inteiro falando essa questão ambiental, enquanto a Amazônia foi deixada para trás. Ministro, a população brasileira. Uma vergonha a sua posição. Quem é que está pondo o Brasil nas cordas? Quem é que está criando o maior problema para o Brasil? Quem é que está criando inúmeras barreiras para o Brasil? É a sua gestão irresponsável. Agora, ministro, eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor, Capobianco. Ministro, é o seguinte, o Capobianco até citava essa questão aí do exterior, e eu queria acrescentar para a gente colocar, e não ficar apenas nessa decisão do CONAMA, que foi da última segunda-feira,
o Parlamento Europeu, na semana, decidiu que simbolicamente rejeitar aquele acordo entre União Europeia e Mercosul, alegando exatamente problemas em relação à política ambiental. Eu quero acrescentar isso no nosso debate, porque além das críticas internas de ambientalistas, ministro, a gente tem visto várias críticas no exterior em relação à política ambiental. O presidente Bolsonaro, algumas vezes, falou que a questão da narrativa, inclusive colocando que são jornalistas que passam essa mensagem para o exterior. Agora, coincidentemente, nós tivemos também uma situação péssima de incêndios no Pantanal. O senhor, inclusive, foi convocado para dar mais explicações sobre as ações do governo. Teve a situação na Amazônia. Então, ministro, eu queria saber como é que o senhor vê essas críticas que vêm não só do Brasil, mas também do exterior. Bom, primeiro, um bando de consultores que viviam pendurados aqui em recurso do Ministério do Meio Ambiente, tanto recursos nacionais quanto repasses estrangeiros. Capobianco fez parte aí do Ministério, então foi um dos que alimentou essa indústria, e também está na outra ponta, que é a ponta tomadora dos recursos. Então é legítimo, até é natural, que quem teve a torneira secada reclame. O fato é o seguinte: o que aconteceu na Amazônia ao longo desses 20 anos? Enquanto o senhor Capobianco, a Marina Silva e vários outros viajavam em Europa ganhando o troféu de sustentabilidade, a população da Amazônia ficou para trás. É a região mais rica do Brasil, o principal recurso natural brasileiro, com pior índice de desenvolvimento humano. Não é à toa que a Marina não foi reeleita lá no estado dela, do Acre, que não tem saneamento, não tem tratamento de lixo, não tem nada. O que aconteceu no final das contas? Nós recebemos uma Amazônia cujas pessoas foram esquecidas. Eles se importaram em fazer projetos muito bonitos, que, aliás, trouxeram dinheiro para cá para ser gasto com as suas próprias ONGs, e a população brasileira, os brasileiros da Amazônia, foram deixados para trás. Com relação ao Pantanal, novamente, estamos vendo aqui resultado de uma questão de clima quente, seco, está acontecendo isso lá, mas também, mais uma vez, resultado de visão dos xiitas, que proibiram que se usasse o fogo controlado, o fogo preventivo lá no Pantanal, vieram fazendo uma campanha progressiva para proibir a criação de gado a pasto, gado esse que come o capim, que come vegetação e, portanto, diminui, né, o chamado boi bombeiro, diminui ali a incidência de incêndios. E mais do que isso, de novo, a visão xiita dessa turma, mas que gosta de dinheiro, gosta de grandes contatos comerciais, gosta de repasse de verba internacional para as ONGs, essa turminha aí também não deixa usar o retardante de fogo. Então, ao invés da gente ter uma objetividade sobre o tratamento e enfrentamento das queimadas lá no Pantanal, o que a gente vê é essa indústria, né, da consultoria, indústria das ONGs, esse pessoal que fala que tem uma causa, mas está há anos pendurado comercialmente nas verbas de organismos internacionais. Então, a gente começa a ver aqui realmente quem são os que são dedicados à causa e quem tem nisso daí um cartão de visita comercial. Agora, é impressionante o volume de mentiras que esse rapaz tem, a cara deslavada de falar sem ficar vermelho, porque isso é chocante. Ele mente e fica com essa transparência aí normal. Primeiro, quem proibiu o fogo controlado no Pantanal, meu amigo, foi o senhor presidente da República, viu? O senhor Jair Bolsonaro, que assinou o decreto. Nenhuma organização da sociedade civil, nenhum outro ente da federação tem o poder de proibir a queima controlada, que vocês proibiram, para começar. Não, primeiro ponto. Segundo ponto, mentira deslavada em relação ao gado no Pantanal. Ele não sabe nem ver números. É uma pessoa despreparada, absolutamente ignorante no tema. O rebanho no Pantanal vem crescendo anualmente no Pantanal nos últimos anos. Não há nenhuma restrição. Isso é uma coisa ridícula que ele está dizendo. O que houve, e aí sim é que algumas unidades de conservação, como a do SESC, decidiu fazer uma atuação sem a presença de gado. É perfeitamente legítimo. É uma RPPN, viu, senhor ministro? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela tinha totalmente todo o direito de fazer o seu manejo da forma que ela julgasse mais apropriado. Agora, quem está processado, quem tem problema na justiça, quem tem problema de investigação de enriquecimento ilícito, quem saiu do governo com processo, é essa pessoa que está aí na frente. Eu tive no governo, de fato, durante um bom tempo, não tenho nenhum problema desse tipo. Capobianco, vamos ficar na pauta ambiental, por favor. Então, o que acontece? Nós estamos vendo o quê, objetivamente falando? Nós estamos vendo uma política ridícula, absolutamente despreparada,
que está expondo o Brasil a uma situação da qual o Brasil tinha se livrado há muito tempo. O Brasil, quem está expondo são vocês, que viajam no exterior para falar mal do país. A pária internacional na área do meio ambiente. E esse ministro que está aí, que eu não posso nem chamar de ministro, esse sujeito que ocupa a função de ministro, né? Já tivemos Rubens C. Cooper, José Goldenberg, Paulo Nogueira Neto, agora temos esse rapaz aí que se apossou dessa cadeira, que não entende nada, só trata com generalidades e não é capaz de fazer uma gestão que coloque o Brasil numa posição positiva. Ao contrário, ele é o ministro ideal dos agricultores da Europa. Isso sim, ele está inviabilizando o Mercosul, ele está inviabilizando o acordo do Mercosul, ele está inviabilizando a entrada de recursos para o Brasil, ele está criando uma enorme dificuldade econômica, ele deveria receber um título. Vocês que estão indo buscar o dinheiro que nós fechamos, né, da agricultura, porque realmente é o que ele está fazendo, em benefício dos outros e não dos brasileiros. E nesta semana, o programa Direto ao Ponto teve como convidado o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, que falou sobre os avanços das vacinas contra a Covid-19, a chegada do 5G ao Brasil e sobre o período em que ele esteve no espaço. Vamos acompanhar um trecho. Estamos em época de balanço de ano, o senhor comanda uma pasta que é um latifúndio. Isso. Ciência, tecnologia e inovações. Eu queria que o senhor dissesse qual foi a realização que mais o agradou, né, descrevesse sucintamente, em cada uma dessas áreas. Ciência, tecnologia e inovações. Que o senhor escolhesse uma em cada um. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar dessas áreas que realmente, em tempos de pandemia, a gente vê a importância da ciência, da tecnologia, das inovações, tanto no combate ao vírus quanto aos impactos. Mas certamente é uma coisa que eu tenho vivido, né, minha vida inteira nessas áreas, então para mim também é uma honra muito grande de poder liderar, né, essa pasta. E nós temos tido, né, embora os problemas, mas os problemas acabam trazendo também oportunidades, né, para que se coloque soluções. Então, na área de ciência, eu gostaria de ressaltar o nosso trabalho, né, desse ano, graças à Secretaria de Pesquisa do Ministério, o trabalho na busca, né, de soluções, né, de remédios, vacinas. Então, esse trabalho na pandemia, né, é o que eu gostaria de ressaltar na área de ciência, né? E é um trabalho bastante extenso feito por essa secretaria, com apoio, né, logicamente, de muitos cientistas no Brasil. E vamos conversar mais longamente ao longo do programa sobre isso, sobre cada uma das realizações. Sem dúvida. Na área de tecnologia, sendo do programa espacial, né, certamente eu tenho um carinho muito grande, eu tenho que olhar para todas as áreas, mas essa era uma área que me incomodava bastante, eu confesso, né, ao longo de toda a minha carreira ali, olhando na NASA, olhando para o Programa Espacial Brasileiro e desejando que esse programa literalmente decolasse, né? E eu não via essa movimentação. Então, na área de tecnologia, o desenvolvimento do programa espacial é uma coisa que me dá muito orgulho, né, dentro do que nós temos feito, né, e é um projeto em execução. Na área de inovações, essa é uma área que vai ser cada vez mais importante agora durante a recuperação do país, recuperação econômica do país, e nós temos diversos programas. Eu gostaria de ressaltar uma coisa, que foi o marco, né, o marco legal das startups, que acabou de ser aprovado na Câmara, foi para o Senado, e esse marco ele muda o cenário para essas pequenas empresas que vão sendo criadas. Nós temos vários programas para incentivar, né, a geração de empresas, a transformação de ideias em empreendedorismo, ideias em novos produtos, serviços e assim por diante. Então, essa é uma área, eu gostaria de ressaltar esse marco aqui, vai ser importante para o país. Eleonora, você abre. Bom, eu acho que a pergunta do momento diz respeito à pandemia e às vacinas. O senhor tem declarado que nós temos aí 15 novas vacinas em desenvolvimento, 3 delas na fase de testes em animais. Como é que estão estas pesquisas? Como estão estas vacinas? Qual a possibilidade destas vacinas realmente serem utilizáveis? Ótimo. Isso é uma coisa muito importante. Primeiro que eu gostaria de ressaltar o trabalho, né, que nós temos a Rede Vírus MCTI.
Essa rede vírus foi criada lá em fevereiro, quando começaram os sinais da pandemia no Brasil. Então, nós criamos essa rede vírus com especialistas, né, de todo o Brasil e nessas áreas, né, virologia, infectologia e muito conhecimento ali. Eles que nos dão as diretrizes, né, do que fazer para combater o vírus através da ciência. E eles colocaram as vacinas dentro da prioridade, a nossa terceira prioridade. Falaram, pô, tem duas antes? Tem. Então, a prioridade é remédios de reposição, testes diagnósticos nacionais, vacinas nacionais, a parte de conhecimento do vírus e da patogênese, né, da doença, o que a doença faz no organismo, e a infraestrutura para enfrentar as próximas pandemias, que elas vão acontecer. Nas vacinas, nós investimos em 15 protocolos diferentes de vacinas. Por quê? Bom, primeiro porque existem diferentes tipos. O que são protocolos para quem existem diferentes tipos, né, de vacina. Uma com vírus inativado, outro é com partes do vírus, outro uma proteína do vírus e assim por diante. RNA, né, uma possibilidade, carreador. Então, nós investimos em diferentes tecnologias por duas razões. Primeiro, para o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil, que faz parte da missão do Ministério desenvolver essas tecnologias. Depois, para verificar qual tecnologia se adaptava mais rápido, né, à realidade. Nós temos pessoas morrendo todo dia, é necessário ter esse desenvolvimento rápido da vacina também. E terceiro, para verificar como a gente conseguiria, para conseguir montar uma estrutura de desenvolvimento de vacinas no Brasil em curto tempo, porque isso vai ser necessário para enfrentar as próximas pandemias. Nós fizemos esse investimento, 3 delas se destacaram. Então, elas fizeram os testes com animais. Uma delas, ela é uma vacina de spray nasal. A outra, ela é subcutânea, mas ela é dupla. Ela funciona para influenza e para o Covid. Né? E a terceira, e essa que está mais avançada, vai iniciar agora os testes, provavelmente vai iniciar já os testes em seres humanos, em fase 1 e 2, com 120 pacientes. Essa é subcutânea também, e ela utiliza uma proteína, proteína S, né, do vírus, carreado, né, por um carreador já conhecido no mercado, que é utilizado inclusive para câncer. Né, e é um sistema muito interessante que trabalha direto no sistema linfático. Então ela cria anticorpos reagentes, o que logicamente é importante, e além disso também ela ativa o sistema linfático de forma que você consiga ter um combate mais efetivo do próprio corpo. Né, em que fase está essa vacina, ministro? Nós pretendemos começar agora, em janeiro, os testes com 120 pessoas. Né? Esse na fase 1 e 2 de testes clínicos. Aí, terminados esses testes, ou mesmo durante esses testes, havendo uma abertura no meio e a verificação que elas são seguras, né, que ela é segura, nós partimos então para um teste maior, entre 20 e 30 mil pessoas. Perfeito. Carlos Aros. Ministro, boa noite. A gente ouve muito dizer que a pandemia acelerou a digitalização das pessoas, né? As pessoas perceberam que não havia outro caminho que não caminhar em direção às plataformas digitais para poder trabalhar, para poder estudar, enfim, para que a rotina pudesse ser desenvolvida. Mas ela também escancarou algumas dificuldades de infraestrutura e mostrou que há muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil conectado. A gente assistiu a uma correria, inclusive o Ministério atuou bastante nisso, para conectar unidades básicas de saúde à internet, para poder haver o compartilhamento de dados. Regiões cuja cobertura predominante ainda é do 2G, né? Não chegou ainda nem no 4, ainda há uma predominância do 2G. A minha pergunta é a seguinte, dentro desse período que a gente já viveu, que diagnóstico é possível de fazer a respeito da infraestrutura? O que nós precisamos atacar para que essa digitalização não fique só no conceito, ela caminhe para a prática no país inteiro? Nós desenvolvemos uma estratégia, né, no Ministério, isso foi o ano passado, não foi esse ano. Começamos lá o ano passado com a estratégia de conectar o Brasil. Logo de cara a gente nota essas diferenças, que você está aqui em São Paulo, é uma realidade, né? Quando você vai para certas áreas do Nordeste é completamente diferente, né? Mais para o Agreste ali, se for lá para a Amazônia, então, né? Completamente apagado. Como que a gente vai fazer isso? Então nós desenvolvemos essa estratégia com 3 vetores, né? O primeiro vetor é fibra ótica, que é um mais robusto, vamos dizer assim.
O segundo vetor é a parte de satélite. E o terceiro, com outros tipos de conexão, a gente fala em links de rádio ou a complementar o 4G, né, em várias regiões. Com fibra ótica, nós criamos, esse sistema todo nós chamamos de MCTIC, na época, né? MCTIC Conecta Brasil. Esse programa, então, ele tem algumas fases, né, e 3 setores. O primeiro, Nordeste conectado, Norte conectado, Centro-Oeste conectado e o complemento no Brasil. Vamos falar de fibra ótica primeiro. No Nordeste conectado, eram 77 cidades, não, continua sendo, né, agora mudou de ministério, mas eles devem continuar com a mesma política. Nós já entregamos em andamento e com recursos também, né? Então, era o Nordeste conectado com 77 cidades. Isso interligava 2.548, se eu não me engano, unidades, né, de escolas, unidades de ensino, vamos chamar assim, 730 e poucas unidades básicas de saúde, hospitais e assim por diante. Então, é um negócio importante ali. Esse é o backbone dessa área. Aí, o que a gente faz com o backhaul, né, para sair? Com isso, nós tínhamos recursos do PGMU, nós tínhamos recurso do PL 79 chegando, que vai dar uma ajuda gigantesca com os bens reversíveis, né, em termos de orçamento, fazer um ganho muito grande para se poder fazer essas conexões, e a reativação dentro das cidades com lembra do Internet para Todos? Sim. Que foi noticiado, depois ficou parado porque tinha que fazer o ajuste com o CONFAS, né, para poder ter a questão da liberação de imposto, a redução do ICMS para as empresas, né, de internet, né, pequenas ali nas cidades. Então, isso nós trabalhamos nesse conjunto. Então, Nordeste conectado, aí o link com o Norte conectado. O Norte conectado, nós pegamos aquele Amazônia conectado, que era do Exército, que estava tendo problemas, inclusive o pessoal cortando a fibra, né, que ela acaba sendo exposta no rio, no leito dos rios, aí quando baixa a água, o pessoal via aquele cabo lá e queria pegar para ver se cortar com machado e tal. Bom, aí nós pegamos esse projeto e ampliamos para 10 mil quilômetros. E também a primeira fase, nós conseguimos fazer uma vaquinha, vamos chamar assim, de orçamento. Para o Nordeste a gente já tinha um orçamento completo, eram 82 milhões que foram liberados, já estava completo, já em orçamento e funcionando. Para o Norte, nós conseguimos 37 milhões, fazendo uma vaquinha com outros ministérios, para fazer a primeira de 9 fases. E isso já está em andamento, Santarém e Macapá, lá. E depois tem as outras fases que os recursos vêm, lembra do 4G, TV digital, né, do GIRED, então conversamos com o GIRED para a liberação de aproximadamente 500 milhões, que daria nas sobras isso, ainda ter esse recurso. Então já tem o recurso também, já está em andamento. Para o Centro-Oeste, né, também 50 milhões a ser investidos ali no Centro-Oeste, passando nas propriedades rurais, e a principal vantagem desse backbone ali é para alimentar essas propriedades com conectividade, né, e melhorar, logicamente, a agricultura. Em termos de satélite, nós conseguimos, é uma coisa interessante, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, o satélite, o tal do satélite geoestacionário de defesa e comunicações, SGDC, ele já está lá, então está funcionando. A gente tem satélite? Não, a gente tem, mas só está sendo usada a banda X, a parte militar, a banda S, a banda S, banda K, né? Da parte civil, não está sendo utilizado, só tem 12 pontos. Quantos pontos a gente pode? 50 mil pontos. Tem alguma coisa errada nisso, o satélite consome por causa dos trabalhos, dos serviços. Se você for colocar tudo no lápis, quanto que custa por abandonado. Dia? Custa 800 mil reais por dia para manter um satélite desse com as pessoas e etc. Vamos desenrolar esse negócio. Aí eu fui lá, está enrolado onde? Está enrolado no STF, está enrolado no TCU. Vamos conversar. Fui lá, conversei no STF, a gente ajustou lá o que precisava ser feito, né? Então liberou o satélite na parte legal. TCU, tinha uma série de restrições ao contrato que foi feito com a Viasat. Conversamos lá, fomos resolvendo linha a linha, né, e liberou. Quando eu deixei o Ministério, né, entreguei para o Fábio em junho, nós tínhamos já 12 mil pontos conectados, né, multiplicando por 1.000 isso aí. O que é importante? Porque essas regiões, você chega com a fibra ótica, mas você não chega em todo lugar. Nas cidades ribeirinhas, por exemplo, tudo bem. Como é que você chega mais para dentro? O satélite ajuda. Então, a gente tinha cerca de 3 milhões de crianças já conectadas e vai aumentar. O Fábio está fazendo um bom trabalho lá, isso aí vai aumentar bastante. E o governador de São Paulo, João Dória, cancelou férias em Miami após o vice, Rodrigo Garcia, testar positivo para a Covid-19.
A viagem de Dória ao exterior acontece em meio ao anúncio de que o estado voltará à fase vermelha do plano de flexibilização. O assunto foi discutido no programa Os Pingos nos Is. Olha, é pouco a dizer sobre isso. Eu acho que a repercussão foi muito grande. Evidentemente que a opinião pública não tem mais dúvidas, né, da falta de consistência das medidas. E eu acho que o ponto principal é o seguinte: o governador toma... Não é questão dele estar cansado de trabalhar muito. Ele toma uma decisão pessoal de ir celebrar, enfim, o que for o direito dele, numa região, num estado norte-americano que tem diretrizes de enfrentamento da pandemia diferentes das que ele propôs nesse mesmo período de festividades. Então, eu acho que não tem mais nada a dizer sobre isso, né? Quer dizer, se o governador de fato acreditasse né, que esses dias de lockdown, né, são importantes para a redução do contágio, ele não compactuaria, né, expressamente marcando, né, uma viagem, né, ele não se deslocaria para um local de qualquer região do planeta, né, igualmente atingido pela Covid, ou não tem Covid em Miami? Tem, né? Quer dizer, os Estados Unidos, assim como a Europa, todos os continentes, estão aí administrando essa questão, informações, como a gente sabe, infelizmente, muito desencontradas, né? Parte da imprensa não fazendo um bom papel em relação ao dimensionamento exato da pandemia. Isso é muito complicado, mas o governador de São Paulo, ele tomou uma medida que não é uma questão de você recriminar, de dizer que ele não tem esse direito, ou dizer que ele, de fato, já seria problemático, né, ele determinar uma medida extrema dessa, considerando necessário, ou seja, restrição, né, frustração de aspirações de convívio em sociedade, né, se ele achasse que isso realmente salva vidas, que isso realmente mitiga o contágio, né, ele deveria sim permanecer no seu estado, né, porque é uma situação extrema, de exceção, é uma situação de guerra, né, contra o vírus, contra a pandemia. Então, esse seria o ponto. A decisão de viajar já evidentemente, não preciso aqui né, mostrar como se desenha a roda, né? Quer dizer, já seria de péssima, né, uma péssima conduta. Mas o ponto é esse, Marcelo, ele marcou viagem para um local onde há mais liberdade e menos restrições, ou seja, ele não acredita, a não ser que ele esteja cometendo um ato de autoflagelação, né, suicida. Mas, como não é o caso, provavelmente, ele não acredita nas medidas que ele determinou para o estado que ele governa. E marcou o seu deslocamento para um estado onde não estão vigindo medidas do mesmo tipo, né? Eu acho que é só isso. Exatamente. Esse tipo de episódio desgasta muito, né, Zé Maria? Porque eu me lembro aqui, a então prefeita Marta Suplicy viajou a Milão para a reinauguração do Teatro Scala lá na Itália. Aí caiu uma chuva, inundou o túnel aqui da Rebouças, uma chuvarada toda. Quando ela retornou, toda a imprensa acompanhou a chegada dela da Itália. Foi um episódio extremamente desgastante, semelhante a esse do governador João Dória, né, Zé Maria? Olha, Marcelo, tem gente que é acostumado a tanta mordomia aqui na Terra, se morrer tem que ir para o céu, porque se for para o inferno vai estranhar muito o ambiente, porque não está acostumado a nenhum tipo de dificuldade. O mundo caindo aos pedaços, mas quem tem casa em Miami, que está acostumado a passar uma boa temporada por lá, acha diferente e muito estranho ficar aqui no Brasil com as coisas que não andam bem. E não andam bem não só por conta do novo coronavírus, não. É a situação política do país. A situação tá quente, é uma situação quente. Então não há sossego por aqui. Então essas pessoas precisam de um refúgio. Já de muito, o governo de São Paulo está verdadeiramente sendo desempenhado pelo
Rodrigo, né? O Rodrigo Garcia é que está mandando. Ele até pensou em se candidatar à prefeitura, mas aí Dória não. Fica aí, eu preciso de você e tal. E é a realidade de São Paulo. Ele é o governador. E será o governador porque o atual governador vai se desincompatibilizar para se candidatar à presidência ou ao Senado. Todas as indicações são no sentido de que ele não quer ser de novo governador de São Paulo. Então essa é a realidade. E aí houve uma tremenda repercussão e ele embarcou nessa história aí do positivo, do resultado positivo para o coronavírus do Rodrigo, e aí voltou. Para o Dória voltar de Miami, é tipo, a gente está numa cidade próxima de São Paulo ali e tal, precisa voltar, pega o carro e volta. Quem tem avião tem essa capacidade de se mobilizar muito rapidamente. Mas é um retrato, né, de que as pessoas entendem ali um cargo como esse de governador, o governador do maior estado do país, o maior orçamento do país, mais com uma estrutura de ego do que exatamente uma determinação de se vir ao estado e ao país. Ana, Miami está na fase verde aí de restrição? Olá, Ana, o seu microfone está fechado, Ana, por favor. Obrigado. Oi? Oi, Ana, agora sim. Agora sim, vamos lá. Marcelo, o governador republicano, né, DeSantis, da Flórida, ele há mais ou menos uns 3 meses, ele foi contra todo o discurso de lockdown severo e ele disse que ele manteria a responsabilidade, manteria as informações disponíveis para toda a população, encorajaria medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscaras, de não aglomerações, mas que ele não ia impor de maneira alguma um lockdown severo, fechando restaurantes e fechando bares. Isso há mais ou menos uns 3 meses, e um dos cabeças aí da força-tarefa da Covid-19 nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, disse então que a Flórida entraria numa espiral da morte. E hoje, 3 meses depois, o que nós vimos, Marcelo, eu até coloquei os dados no meu Twitter, o gráfico, a Califórnia que entrou num lockdown muito robusto, muito severo, fechando todos os bares, escolas, igrejas, todo tipo de comércio, hoje enfrenta uma das piores fases de todo o ano, aí, com novas infecções no estado, enquanto a Flórida, muito pelo contrário, as infecções diminuíram, o contágio diminuiu, e as pessoas estão, obviamente, sendo responsáveis, né, diante das novas medidas sanitárias que devemos seguir. Então, é muito curioso, né, que o governador Dória ele não tenha escolhido a Califórnia, né? Aqui estamos num lockdown muito severo, tudo está fechado. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.